Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que estão me ouvindo nesse momento. Eu sou aqui João Souza dos Santos, morador do Jacaré, na intimidade João da Chica. Todos me conhecem por esse nome. Eu peço a paciência de vocês agora, por alguns momentos, para mim entrar nas suas casas pela rede social, para mim falar um pouco do amor desse Deus tão maravilhoso que Ele tem conosco. Então, meus queridos irmãos, talvez alguém pode dizer: que homem de fala nojento. Tudo bem, meu irmão, você está certo, está correto, não é só você que fala isso, não. Eu também, às vezes, até que eu acho, mas de quem eu vou falar é desse Deus maravilhoso. Compensa você me ouvir, compensa você me ouvir esses momentos, esses 5 minutinhos que eu vou falar com vocês agora, nesse momento. Se você tem andado nos caminhos do Senhor por alguns tempos, eu vou lhe dar um conselho agora, nesse momento. Não desvia desse caminho, não. Permanece nesse caminho. Porque que Deus diz que aquele que perseverar até o fim é aquele que será salvo. Se você for seguir uma jornada e você não chegar no destino certo, você parar pelo caminho, aquela jornada sua não foi determinada, você não chegou no alvo que você queria chegar. E o alvo do crente é chegar até Cristo, não para no meio do caminho. Eu vou ler um pouquinho aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 33, no verso 12, que diz assim: aqui eu vou falar para as pessoas que seguem a Cristo. Depois eu vou falar também um pouquinho, graças a Deus por isso, daquelas pessoas que não têm conhecimento de Cristo, que pode chegar até Ele também e alcançar a mesma glória que aquele que fez a vontade de Deus por longos tempos alcançou. Que o reino de Deus é assim, é como aqueles trabalhadores da última hora. Um chegou pela manhã, o outro meio-dia, o outro à noite, e todo pegou o mesmo salário. É porque a vida eterna é assim, não tem 100 anos de vida eterna e nem 200 anos de vida eterna. A vida eterna é eterna, que esse Deus é maravilhoso. Diz assim no livro de Ezequiel, no capítulo 33, versículo 12: tu, pois, filho do homem, diz ao filho do teu povo: a justiça dos justos não o fará escapar no dia das suas prevaricações. E quando a impiedade do ímpio não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão em memória toda a sua justiça. Mas na sua iniquidade que praticou, ele morrerá. Graças a Deus. Ou seja, agora eu vou dizer uma palavra para as pessoas que não têm conhecimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele se converter, se ele já matou, se ele já roubou, se ele já prostituiu, se ele se converter a Jesus Cristo, olha o que Deus disse para ele aqui, ó. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá. Se ele se converter do seu pecado, fizer juízo e justiça, restituirei esse ímpio o penhor. Restituirei esse ímpio o penhor, pagando furtado, dando-nos estatuto da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverás, não morrerá. De todo o seu pecado com que praticou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverás. Todavia, os filhos do teu povo diz: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Meus queridos irmãos, tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é dele, tudo é por ele. Parece que não é reto mesmo uma pessoa que fez isso e fez aquilo, matou, roubou, prostituiu, encontrar a vida eterna. Mas diz a palavra de Deus, se ele se converter dos seus maus caminhos, voltar ao passado e fazer justiça, Deus diz na palavra de Ezequiel, ele garante que ele esquece aquelas coisas erradas que aquele ser humano fez, no caso meu, no caso de qualquer um. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele não perdoar os nossos pecados, meus queridos irmãos, não tem como nós encontrar a vida eterna. Porque todos pecaram, segundo diz a palavra de Deus. Então Deus é tão maravilhoso que ele diz: se eu converter-me dos meus maus caminhos, sair dos meus pecados, as coisas do passado que eu fiz,
ele não leva em conta, ele não coloca na memória, certamente ele apaga o passado. Se ele não apagar o meu passado, não apagar o seu passado, não tem como nós alcançar a vida eterna, meus irmãos. E eu peço agora, nesse momento, você que está me ouvindo, Deus disse que há muitas moradas no céu, Jesus Cristo disse, e Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, ninguém vai até Deus a não ser através de Jesus Cristo. E eu peço agora, nesse momento, não deixe que sua morada fique vazia não, meu querido irmão. Ocupa aquela morada que Deus tem preparado para você na glória. E se você não quiser ocupar, tem outro que vai ocupar. Não deixe passar essa oportunidade. Vamos viver o hoje. Vamos buscar Jesus Cristo hoje. Que o amanhã não nos pertence e o ontem não existe mais. Existe o hoje. Eu quero agradecer esse querido Deus por esse dia maravilhoso que Ele me concedeu estar aqui falando do amor dEle, falando da bondade dEle, meus irmãos. E se você estiver me ouvindo nesse momento, eu agradeço pela sua paciência, por eu ter entrado nas suas casas para falar do amor desse Deus tão maravilhoso. Eu acredito que muita gente me conhece, mas não precisa me conhecer não. Precisa conhecer essa palavra, que essa palavra é o estatuto, é o caminho, ela é a verdade. Você lendo e praticando, meu querido irmão, você vai morar com Deus na glória, que Ele tem seu nome escrito na palma da mão dEle, que a palavra garante. E o que Deus falou é verdade, não é mentira. Nesse momento, meus queridos irmãos, quero fazer uma oração de agradecimento por estar aqui vivo no dia 31 de novembro do ano de 2020. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia que o Senhor fez, que eu posso regozijar e dizer, muito bom, meu Pai, pela chuva que caiu nessa terra, pelo ar que respiramos, Pai. Se tu tirar esse ar desse mundo, daqui 5 minutos não tem uma vida mais nessa face da terra, Pai, querido Pai amado. E por os dias que nós estamos passando aqui, eu só quero te agradecer. E também te agradecer por ter mandado teu amado filho, um filho unigênito, maravilhoso que tu tinha na glória, mandou para morrer no meu lugar, para pagar os meus pecados, meus queridos irmãos, para pagar os meus pecados e os seus, daquele que acredita. Por bondade nenhum de nós vai morar na glória e nem por merecimento, é acreditar. Aquele que crê e for batizado será salvo. E eu acredito, e quero que você também nesse momento está me ouvindo, crê nesse nosso Senhor Jesus Cristo, crê que seja salvo a tu e a tua casa. Assim diz, como Paulo diz para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo que serás salvo tu e a tua casa. E eu acredito nessa palavra, meus queridos irmãos. Por mais que nós venhamos nessa terra, mas aqui é poucos dias, nós saímos daqui, Pai, meus irmãos. E nós temos que morar lá na glória, na casa que está feita. Deus disse, não feita.